Paz do Senhor, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu quero, a princípio, começar. Esse vídeo não tem uma finalidade de ser muito longo, mas eu quero começar me apresentando. Eu sou Matheus Viana, moro aqui em Conceição do Coité, na Bahia, e eu quero nesse vídeo, se assim o Senhor me permitir, falar sobre Ele é. Velho, Ele é, na realidade, é a tradução do nome de Deus. É o significado do nome de Deus. Porque se você pega no hebraico, na primeira vez que Deus vai falar com Moisés, naquela sarça, e que Deus conversa com Moisés, e aí Moisés no finalzinho falou: "E se eles me perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou?" E aí Deus olha para Moisés e fala, na realidade ele fala outro nome, mas o significado, o nome de Deus é Eié, que significa aquele que foi, que é e que para sempre será. E sempre quando os escribas daquela época iam escrever a Bíblia, eles liam, mas eles não falavam. E era uma prática bem constante pelo fato de ter um respeito pelo próprio nome de Deus, o nome do próprio Deus, o nome do Deus vivo. E aí o que é que eles colocavam, o que é que eles falavam, eles sempre traduziam por que significa Senhor. Então, eles traduziam e na hora de escrever, eles tinham essa questão. E é por isso que na sua Bíblia e na minha Bíblia, hoje, a gente vê o nome de Deus como Senhor, em maiúsculo. Vem dessa expressão, dessa época, dessa contextualização. Mas não é isso, não é só essa curiosidade que eu vim falar aqui hoje. Eu sinto no meu coração um direcionamento para falar sobre Ele é. Mas, Mateus, como assim Ele é? A princípio, eu não lembro como foi, em que momento, vindo de qual local, de qual palavra que veio isso. Mas eu tenho um versículo no meu coração e que vai tratar também. Eu sei que a gente já gravou dois vídeos falando o primeiro sobre o cuidado de Deus, o segundo é Ele é contigo, mas agora eu quero falar sobre o Ele é, que é algo até mais profundo, é mais denso, é algo que vem dentro, não é tão denso, mas está dentro das duas frases, então é algo principal, algo que tinha que ter vindo antes. Mas dá para imaginar várias formas de ter começado essa linha de pensamento. Uma das primeiras é falando sobre propósito. Às vezes as pessoas elas estão imergidas procurando qual é saber o seu propósito, qual o propósito que o Senhor tem para elas, e elas esquecem que o próprio Senhor Jesus já mandou elas fazerem discípulos. Eu não sei em qual capítulo, em qual versículo tá, mas vai aparecer em algum desses cantos aqui, ó. Ou então no meio da tela, acho que no meio da tela é legal, ou então aqui embaixo vai aparecer o versículo, o capítulo, onde é que tá, e falando sobre o propósito geral que Deus tem para todos nós, fazer discípulos, levar do evangelho a todas as nações e fazer discípulos, é o id, né? Que a gente apelida carinhosamente esse versículo de id. Ide a todas as nações e fazer discípulos, tal, lá, 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 lá. E aí já foi. Mas, a princípio, esse é o propósito geral. É o propósito que todos nós temos. Então, gente, eu vejo muito isso nos vídeos do Israel Subirá, ele fala muito sobre isso. Indico também o Israel Subirá, o Luciano Subirá, o pai dele. São muito edificantes os vídeos deles e trazem muito mais à tona de como a gente precisa ser com Deus. Falando sobre isso, sobre propósitos. Calma lá, a gente vai chegar no tema do ele é já já. A princípio, nos propósitos, a gente tem um propósito geral, que é o propósito de fazer discípulos, que é o que o próprio Deus nos deu. Então, velho, às vezes a gente tá tão imergido pedindo a Deus, Senhor, qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? O que é que o Senhor tem para mim? E a gente esquece que ele já nos disse que é pra gente fazer discípulos, levar o evangelho dele e fazer discípulos. E então, esse é o propósito geral. E geralmente é fazendo isso que você vai descobrir qual é o seu propósito especial, qual é o seu propósito específico, porque ele também tem um propósito específico para você. E o propósito específico para você vai ser a melhor forma que você tem para fazer o propósito geral, que é levar o evangelho e fazer discípulos. Com isso, em algum momento você vai ter que entrar, quando você descobre isso, que você começa de fato
a fazer as coisas pelo propósito geral da coisa, até você descobrir o seu propósito que é específico, você vai ter que confiar no seu Senhor. Porque primeiro, se você não confiasse, você nem teria o colocado como seu Senhor. Ou se você de fato não acreditasse nele. Mas, segundo, você acredita nele, mas você não confia nele ao ponto de saber que ele endireita os caminhos? Ele endireita as veredas? Há pouco tempo eu fiquei também sabendo sobre esse versículo e me impactou bastante. Porque eu não estava de fato sentindo, eu não estava sabendo qual eram os caminhos certos, os caminhos corretos. E aí o Senhor me trouxe à tona, eu também não lembro como, mas ele me fez lembrar e ele me disse que é ele quem endireita as veredas, ele é aquele que endireita os caminhos. E aí a gente já está chegando perto, já está chegando próximo ao tema do ele é. Porque ele é aquele que endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. E aí, vamos agora citar o versículo que Deus me disse. Que Deus me disse não necessariamente pelo testemunho interior, também não necessariamente por alguma forma externa, mas apareceu de alguma forma, eu não lembro como, mas é um versículo que está lá em Hebreus, no capítulo 11, do verso 6, e vai dizer: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, está falando de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é, ou no caso, daria para traduzir, e que ele é, e que Deus é, galardoador dos que o buscam. Então, é nisso. Vamos começar por aqui. Primeiro, gente, tudo começa pela fé. O versículo já começa dizendo: sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Então, velho, a gente precisa ter fé nele. Porque, velho, se a gente não tem fé nele, como é que Deus vai nos mostrar o propósito específico para nós, se a gente nem fé nele tem? Veja, não faz sentido, sabe? Se a gente nem acredita direito, como que Deus vai nos dar o nosso propósito específico? Mas vamos botar, a gente acredita em Deus, a gente tem fé nele. E aí já cumpre a primeira necessidade, o primeiro estamento, o primeiro requerimento feito aqui. Ora, que vai dizer que sem fé é impossível agradar. Então, se você tem fé de fato nele, é possível que você o agrade. E aí o que acontece? Depois dessa parte da fé, o versículo continua: porque é necessário de que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ok, você já crê que ele existe porque você tem fé, e a fé é crer. Enfim. E que ele é, que Deus é, galardoador dos que o buscam. Gente, por muito tempo a gente pensa, velho, eu não tô vendo melhoria instantânea, não tô vendo nenhuma ação direta na minha busca com Deus. Às vezes você fala: poxa, mas eu tô buscando tanto com Deus, tô buscando tanto ao Senhor, e eu tenho orado, tenho gastado tempo aos pés dele, tenho clamado a ele, tenho colocado a minha vida diante dele. E, velho, eu não tô vendo ainda as mudanças, eu não tô vendo ainda os sentidos, eu não tô vendo ainda as transformações que estão prometidas. E tudo que ele tem feito, sabe, eu ainda não enxergo. Às vezes a gente se pega falando isso com Deus. E de fato, velho, a gente não enxerga tudo. Quem enxerga tudo é ele que tem todos os caminhos. Mas olha o que esse final do capítulo 11, do versículo 6 de Hebreus diz: e que ele é galardoador dos que o buscam, daquele que o busca, ou dos que o buscam. Então, gente, a fé é necessária. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário de que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então a fé é o modo de crer que Deus existe. A fé é crer que ele existe. E quando você já crê que ele existe, aqueles que se aproximam de Deus também têm que crer que ele é galardoador, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, gente, é pela fé. Você não necessariamente vai ver melhoria imediata. Vai ver tudo imediato, mas pela fé você recebe tudo isso, porque você sabe que Deus é galardoador dos que o buscam. Eu queria agora falar mais um pouco sobre o Ele é, após dar essa introdução um pouco cheia, tem algumas coisas repetidas, mas falando sobre Deus gente, ele não foi, sabe? Ele não deixou de ser o mesmo Deus de antigamente. Ele
ele não vai ser lá na frente, ele já é. Algumas pessoas param e perguntam: "Mas Mateus, como assim, velho? Por que que a gente não vê tantas curas como antigamente? Por que que a gente não vê não vê tanta intervenção como antigamente? Por que que a gente não vê tanto milagre como antigamente? Por que que a gente não vê tanta ação de Deus como antigamente?" Gente, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: você de fato acredita em Deus? Você crê em Deus? Você tem fé nele? Pronto, a primeira pergunta é essa. Se você tem fé nele, ok. É para você ver todas essas coisas? É. Agora, a segunda pergunta: você está buscando essas coisas ou você está buscando o Deus dessas coisas? É diferente. É muito diferente. Ao invés de você buscar Abraão, você tem que buscar o Deus de Abraão. Ao invés de você buscar Elias, você tem que buscar o Deus de Elias. Vai ter uma passagem lá no Velho Testamento, logo quando Elias sobe aos céus, que Deus o toma, né? Ele é arrebatado, e a história, a Bíblia, a palavra de Deus é meio enfática a dizer que ele subiu no. O povo fica olhando para isso e falava: cadê Elias? Cadê Elias? E aí Eliseu, o discípulo, o servo, não sei se era discípulo ou se era servo, estava junto com Elias. Ele olha, ele vê, ele já tinha feito um trato com Deus com isso antes. E ele vê Elias subindo e ele via o povo. E era como se ele olhasse, eu não sei se ele falou isso de verdade, eu acredito que ele falou. Eu vou colocar o versículo aí depois para vocês. Mas ele olha e fala: cadê o Deus de Elias? Sabe? E acho que dá pra gente trazer isso nessa história também, nesse assunto aqui também. Porque ao invés de a gente estar buscando a nossa melhoria pessoal, ao invés de a gente estar buscando que as coisas mudem imediatamente, a gente devia estar buscando o Deus que muda as coisas imediatamente. A gente devia estar buscando o Deus que tem seus próprios caminhos, o Deus que os caminhos dele são melhores do que os meus, são infinitamente melhores do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. A gente devia estar buscando esse Deus. Às vezes o vacilo é nosso, e não, de fato, todas as vezes o vacilo é nosso. Deus, ele não vacila. Ele nunca vacilou e nem nunca vai vacilar. O vacilo é nosso. Se tem alguma coisa errada, dando alguma coisa errada em sua vida, de qualquer forma, de qualquer jeito, não é Deus. Aí você pode me falar: velho, Mateus, mas e agora? E como é que você me diz agora da história de Jó? Jó, gente. Jó, ele vai contar. Deus vai dizer: Jó é íntegro e fiel, irrepreensível. Então, logo, não tem repreensão que Deus coloque em Jó. Muito embora Deus permite que Jó sofra todas essas coisas, passe por todas essas coisas, para fazer uma mudança em Jó, para mudar tudo, sabe? Então, velho, você percebe, a grande questão principal estava em Jó. Ele não tinha errado, mas Deus queria mudá-lo. É para tanto que depois que você vê tudo aquilo, tudo que o que aconteceu com a vida de Jó e o que é que acontece lá, e o diabo indo perguntar a Deus, falar com Deus sobre, na realidade, quando ele sobe aos céus, Deus já olha pro diabo, já caçoando dele. Eu imagino dessa forma, eu leio dessa forma. E aí, Deus pergunta pro diabo: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro e fiel, irrepreensível, lá 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 lá. E aí, o diabo olha e pergunta, e fala: mas porque o Senhor cercou ele, tal, com um muro de cerne, tal, e dá bens a ele, aí é fácil de seguir. Lá, lá, é como se o diabo dissesse isso, não tá dessa forma. Deus vai lá: então vá, Satanás, toque nas coisas que são dele, mas não toque nele. E aí vai o diabo, toca em tudo que é dele, tal, e esbagaça e acaba com tudo. E aí fica só acho que ele, a mulher e etc. E aí o diabo volta pra Deus de novo e fala: olha. E aí quando o diabo sobe lá em cima de novo pra falar com Deus, Deus olha pra ele e fala: tem visto meu servo Jó? De novo, né? Homem íntegro e fiel, irrepreensível. E aí você vê, velho, Jó passou por tudo aquilo, passou, ok. Deus ainda tá dizendo que ele é irrepreensível. Deus ainda que ele tá dizendo que ele é íntegro e é fiel. E Jó de fato não negou a Deus. Mas trazendo mais um pouco do que Satanás. Aí Satanás vem e fala: mas você não permitiu que eu tocasse nele. O Senhor não permitiu que eu tocasse nele. E aí as coisas com os outros é diferente. Se fosse com ele era diferente e tal. E aí Deus fala: olha, vá, toque nele, mas não tire, não toque, não mexa eles na vida.
E, velho, Deus não tá sendo enganado pelo diabo aqui de nenhuma forma. Deus já tinha um propósito nisso antes. Sabe? Porque ele já sabia. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Olha, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Onipotente, pode todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. Aí você vê, o diabo vai lá, toca em Jó, e aí Jó fica lá doente, machucado, etc, etc, etc. E vai, e passa, e vem uns amigos para conversar com o Jó e fica dizendo: Ah, Jó, mas você errou, mas o erro é seu, mas isso e aquilo, mas isso e aquilo e aquilo e tal. E aí ele vai dizer: Olha, mas. E aí até no finalzinho vem alguém, eu não esqueci o nome dele, mas um que diz: Olha, Deus sabe de todas as coisas, os caminhos dele são mais altos que os teus, tu tá reclamando de boca cheia, tu não sabe do que Deus tá fazendo. Deus tá fazendo o que é certo, Deus nunca erra. E aí, isso é um resumão, né? Tô fazendo um resumão do livro de Jó aqui, mas se você quiser ir ler o livro de Jó, você vai ler. É até melhor que você leia do que você viva de resumos, porque resumos são feitos com base no que cada um entendeu do livro. Eu posso ter errado em alguma parte, mas lá no final, no finalzinho, Deus aparece no furacão e tal, e começa a fazer um monte de perguntas a Jó. E aí Jó não sabe responder. Aí, eu sei que no final Jó de fato conhece a Deus de verdade. Porque ele conhecia a provisão de Deus. Ele conhecia o Deus que. Ele conhecia a provisão, ele conhecia o cuidado de Deus. Mas ele não conhecia o próprio Deus. É para tanto que você vai ver aquela icônica frase que Jó fala: Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é isso, traz de novo. Eu contei essa história, demorou alguns minutos, mas volta de novo para aquela história. Deus é. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todos os caminhos dele são infinitamente melhores do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É outro versículo. Mas agora vamos avançar. E aí tem outro versículo lá em Colossenses que vai dizer: Porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E aí o versículo 17 vai dizer: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por ele. Você vê de novo a mesma frase icônica de Deus dizendo: Ele é. Ele não foi, ele não vai ser, ele é, ele já é. Ele nunca foi, ele nunca vai ser, porque ele é. Outras versões dizem aquele que sempre será. Outras versões não, outras traduções, né? Aquele que sempre será. Ele já é, sabe? Tentar dizer de novo, mais uma vez, de que, gente, às vezes a gente tenta olhar para o passado e fala, velho, olha aquele tanto de curas, olha, a gente olha pro tempo dos discípulos, e eu fiz muito essa pergunta a Deus. Eu olhava pro tempo dos discípulos e falava assim, ô, mas cadê todas essas tuas intervenções? Cadê todos esses teus milagres? Cadê todas essas curas, esse teu guiar, esse teu cuidado? Cadê todas essas tuas intervenções milagrosas? Essas pessoas andando, essas pessoas sendo curadas, os demônios sendo expulsos? Cadê tudo isso? A grande questão é que o erro não está em Deus. O erro está na gente. Porque ele é. A outra palavra, tem outro versículo que vai dizer que nele não há nem sombra de variação. Ele não pode mudar, ele não muda. Sabe? Então a gente volta e continua lendo na questão dos versículos. E aí o Apocalipse, o texto de Apocalipse 1:8 vai dizer: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir. O Todo-Poderoso. De novo, ele é. Ele vai ser, ele já é, ele sempre será, o que há de vir e que era. É o mesmo Senhor, sabe? E ele vai dizer, o texto vai dizer, continua. Aí Apocalipse 1, versículo 17, vai dizer: E eu, quando vi. Aqui tá falando, o início é João falando, né? João falando, escrevendo, narrando, dizendo quando viu a Deus. E ele continua: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre a sua destra. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me. E ele pôs sobre mim
à sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Velho, é muito maravilhoso. Olha tudo, tanto a forma que Deus é, como ele age. Sabe, é muito maravilhoso saber que Deus é atemporal, saber que ele cuida de nós e que ele é maravilhoso. Que ele é o Deus de provisão, o Deus de cuidado, o Deus de carinho, o Deus que cuida de nós. Sabe? Aí vai dizer, continua. Aqui já é mais, aqui já tá voltando, já tá falando um pouco sobre Jesus. Apocalipse 2:8. E o anjo da igreja, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Isso é só para expressar. Ele vai falar alguma coisa depois disso. Mas a princípio foi para falar que ele é o primeiro e o último, que ele foi morto e reviveu. Aqui tá falando de Jesus. Aí o que acontece? Hebreus 13:8. Eu tô trazendo um monte de versículos separados que estão falando basicamente, não é claro, tem seus contextos, mas você vê o enfoque deles, eles se juntam, eles se entrelaçam assim, ó. Jesus Cristo, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Colossenses 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 8:58. E disse-lhes, João 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, é esse o intuito da palavra. É falar que Deus é. E para trazer, eu falei sobre muitas partes da Bíblia, trouxe muitos versículos. Mas, velho, não precisa de muito entendimento, não precisava de 20 e poucos minutos para falar sobre isso, acho que daria para reduzir. É que eu ainda estou aprendendo, eu peço me perdoem. Mas, velho, o foco principal da palavra é Deus é. Ele nunca foi, ele nunca foi. Ele nunca vai estar lá na frente. Ele não está preso ao passado. Ele é, sabe? Ele é. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, ele é o meu Deus, ele é o Deus que cuida de mim. Ao invés de a gente buscar um milagre, a gente precisa buscar o Deus do milagre. Ao invés de a gente querer só as intervenções, a gente precisa buscar o Deus das intervenções. A gente precisa buscar o Deus do propósito, ao invés só do propósito. Tem esse vacilo que está dentro de nós. E quando a gente começa a buscar o Deus do propósito, ele se revela a nós. É muito maravilhoso isso. É muito maravilhoso a intimidade, o relacionamento com aquele que é. Gente, ele não era, ele não, ele tipo, ele não tá preso no tempo para que nele tenha conjunções de tempo. Ele é o Deus de Abraão que morreu lá atrás. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó que estão todos lá atrás. Ele é o meu Deus que eu tô aqui hoje e ele vai ser o meu Deus que eu vou estar lá amanhã se assim ele me permitir. Porque eu tô preso ao tempo. Ele não. Então, gente, a gente precisa dessa confiança de que Deus é dono, de que Deus sabe o que faz. Porque às vezes a gente fica duvidando sobre o caminho de Deus, sobre nós não enxergamos a Deus, sobre nosso ver, nosso falar, nosso caminhar, que a gente não enxerga os nossos caminhos. Mas, gente, a gente não precisa enxergar os caminhos quando a gente confia naquele que tem todos os caminhos, naquele que sabe o caminho correto, sabe? E é por isso que a fé é tratada com tanta importância, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa crer que quando a gente busca Ele, Ele nos dá galardão. E, gente, galardão é o que? Recompensa. Agora, velho, preste atenção, eu não tô falando para você buscar a Deus por causa da recompensa que Ele vai lhe dar depois. O texto é bem enfático em dizer, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, gente, a busca a Deus é o mais importante. Sabe? Eu contei várias histórias aqui, demorou algum tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, velho, a gente às vezes tá muito preso, tá muito, sei lá, focado no que ele pode fazer, no que ele de fato, que ele quer fazer, as coisas boas que ele tem pra você. Mas, velho, pense aí, se você fosse Deus, venha cá, vamos trazer um pensamento. Se você fosse Deus e você visse seu filho, e seu filho lhe pede um carro. Deus, me dá um carro.
me dá um carro, 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 e pede, 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 pede. Aí você para pra pensar e você enxerga, Deus, ele enxerga o nosso coração. Ele não vê só o que a gente pede, ele não só ouve, porque ele tem toda a visão, ele vê tudo. Então ele enxerga o nosso coração, ele enxerga o que está dentro de nós. E aí você vê Deus, ele fala, a pessoa ela fala, me dá um carro, Deus, me dá um carro, pai. Sabe? Pede um carro a Deus. Não é errado pedir um carro. Não é errado, não. Agora assim, Deus ele vai enxergar o que está além da sua fala. É como se ele olhasse para você e falasse, meu filho, mas para que você quer esse carro mesmo? Você quer esse carro para dizer que ele é seu, que é para esbanjar, que é para fazer o quê com esse carro? E aí Deus ele vai observar e ele sabe, ele sonda os corações, ele conhece o coração antes que a pessoa lhe peça, que a pessoa peça a ele. E pense, se você fosse Deus e seu filho tivesse lhe pedindo um carro e com esse pedido do carro, seu filho, você soubesse que seu filho só queria o carro só para ele viajar, curtir a vida e esquecer de você. Você daria esse carro a ele? Sendo que você é a coisa necessária para que ele viva? Porque, gente, a gente busca a Deus não porque ele precisa. Porque ele é Deus. Ele é. Hum. A gente busca a Deus porque a gente precisa dele. Porque é ele que nos transforma. Porque é ele que nos domina. Porque é ele que nos muda, que nos faz conforme a vontade dele. Sabe? Então, gente, é um pouco diferente. É um pouco diferente de buscar a Deus só porque pelo que ele pode fazer. É um pouco não, é muito diferente. Você busca o Deus de todas as coisas e não as coisas que o Deus dá. Sabe? Deus ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele não vai nos dar algo que nos afaste dele. Ele não vai nos dar algo que nos afaste dele. De nenhuma forma. Porque ele conhece-nos. Ele conhece-nos. E se está no poder dele, tá, custa. Cabe a ele decidir se ele vai lhe dar ou não. Ele é o Deus que lhe ama. Agora, a pessoa que ama a outra. Vamos dar outro exemplo. Se você soubesse que tem um assassino na esquina da rua, esperando seu amigo para matar ele, e você vê seu amigo em casa e seu amigo quer sair de casa para ir comprar, fazer alguma coisa na rua. Mas você já sabe que tem um assassino buscando seu amigo, querendo procurar seu amigo para matar ele na esquina da rua. Você ia deixar seu amigo sair? Sabe? É diferente, velho. O cuidado de Deus, Deus conhece todas as coisas. E aí aí é uma questão diferente. Eu estou usando isso como um exemplo para que a gente perceba do cuidado de Deus, para que a gente possa entender um pouco mais. Mas, velho, Deus cuida da gente, ele sabe os motivos que ele tem. Ele tem motivos, muito embora a gente não precisa sabê-los. Ele é dono de todas as coisas e ele quer fazer e ele só faz o nosso melhor. Então, ao invés da gente focar nas coisas, ao invés da gente focar na provisão, ao invés da gente focar no propósito, ao invés da gente focar num grande amor, num namorado, numa namorada, ao invés da gente focar numa coisa vã, numa coisa natural, ao invés da gente focar na faculdade, a gente tem que focar no Deus de todas essas coisas. Sabe, gente? Então é essa a palavra. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que Deus abençoe vocês, tá? E que Deus esteja com vocês, que vocês possam ser tocados e ministrados por essa palavra. É basicamente isso que eu queria falar. Eu sei que sairia mais coisa, mas eu estou ainda aprendendo nesse processo de aprendizagem a gravação de vídeos e de costume a plataforma da internet de falar na frente de uma câmera. Então eu desde já agradeço a todos vocês que estão acompanhando e falar que eu amo todos vocês. Dizer, olha, me sigam por favor nas redes aí embaixo. Vai ter redes mostrando, acho que é aí embaixo o Instagram aqui, ó, mostrando aí. Por favor, me sigam nas redes no Instagram e se inscrevam no canal do YouTube, por favor, tá aqui do lado, ó. Inscreve aí. Não sai sem inscrever não. Tá? Eu preciso da ajuda de vocês. Esse é um projeto que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho clamado a ele que ele me ajude a fazer. Então, gente, Deus abençoe vocês. Que ele sempre esteja conosco como ele sempre está. E que você possa crer que ele é galardoador de todo aquele que o busca. E possa passar a buscá-lo porque você quer-lo. Você quer ele. Sabe? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.